Bom dia, bom dia. Bom dia você que é do módulo 1, clássico do Evangelho. Bom, continuamos em quarentena, então nesse domingo a aula também vai ser virtual, vai ser online. Dessa vez o nosso layout mudou, eu não vou mais gravar com tripé lá atrás e tal, porque eu achei que ficou um pouco monótona a aula. Então digam aí depois no final, lá no grupo do Evangelho, o que vocês acharam. Vocês preferem eu gravando a mim mesmo, assim, igual eu fiz no notebook, igual a aula de hoje, ou a aula passada, gravando de fora, mostrando a apresentação na tela, tá bom? Diga aí o que vocês preferem. Então, a aula de hoje a gente vai continuar no assunto da aula passada. A aula passada a gente meio que encerrou o grosso da parte do Evangelho, a explicação do Evangelho. Então, quando você for evangelizar alguém, já está tudo certo. A partir da aula de hoje, até as últimas 5 aulas que nós vamos ter, nós vamos aprofundar um pouco alguns conhecimentos teológicos sobre o que já vimos, tá bom? Então nós vamos falar sobre regeneração, sobre fé, arrependimento, justificação, glória, tudo isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Isso não faz parte da forma como você evangeliza, mas faz parte da forma como você entende o evangelho, tá bom? Vamos tirar um tempo de oração? Peça aí para Deus falar com você, tá? Pausa o vídeo, faz a sua oração. Eu vou orar aqui também e depois nós começamos a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, oramos ao Senhor, te agradecendo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Minha oração, Deus, é que todos aqueles que assistirem essa aula, principalmente, Deus, aqueles que já vêm acompanhando o módulo 1 desde o começo, que eles possam ser iluminados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, para que todos nós possamos entender a riqueza da salvação, entender como o Senhor é bom, como o Senhor nos salvou e o que nós ganhamos com a salvação. Que teu Espírito Santo nos traga tremor e temor, ó Deus. Que possamos valorizar tudo aquilo que recebemos do Senhor e amar o Senhor cada dia mais. Que o Senhor possa falar conosco e me ajudar a dar uma aula dinâmica, boa, sintética, que possa contribuir com a fé dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá então. Não ache estranho se eu ficar olhando para a tela, é porque é a minha referência, tá bom? Então olha você para a tela também. Deixa eu ver se tá. Deixa eu abrir o programinha aqui. Só um momento. Certo. Então, capítulo de hoje, capítulo 14, regeneração. Se vocês assistiram a aula passada, vocês lembram que eu já falei sobre isso. Mas hoje a gente vai dar um pouco mais detalhes sobre a regeneração. Na aula passada a gente falou sobre regeneração, mas com foco na ação do Espírito Santo. A ação da terceira pessoa da Trindade na salvação. Agora nós vamos falar sobre o que acontece, né? O que é essa regeneração, e vamos falar sobre o capítulo 14 e o 15 também, que é arrependimento e fé. Nós vamos falar sobre esses 3. Retomando, a aula passada a gente terminou dizendo que Deus chama os seus filhos, que Deus regenera, ou seja, faz eles nascerem de novo, que Deus leva eles até o arrependimento. Quando eles se arrependem, eles confessam a Deus, eles creem em Deus, eles dependem de Deus, demonstram fé, Deus os justifica, Deus os salva. Não apenas perdoa os seus pecados, mas também traz sobre eles a justiça de Cristo, essa retidão de Jesus. E depois disso, Deus nos adota como filhos. Uma bênção maravilhosa, sermos filhos de Deus. A partir do momento que passamos a ser filhos, Deus começa a nos santificar, ou seja, produzir Cristo em nós, o caráter dele em nós, até que sejamos levados à glória, sejamos levados ao céu. Hoje nós vamos falar especificamente de regeneração, tá bom? Que é na Bíblia chamado de novo nascimento. Vamos voltar ao mesmo texto da aula passada. Jesus, explicando para Nicodemos, disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, quiçá participar, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode
entrar no reino de Deus, senão nascer da água e do Espírito. Depois Tito fala que esse água significa a limpeza dos nossos pecados e o Espírito significa o novo nascimento. Então Jesus falou, olha, é pré-requisito para entrar no reino, é nascer de novo. Vocês não nascerem de novo, vocês não farão parte do reino de Deus. Não adianta fazer boas obras, não adianta fazer jejum 2 vezes por semana, igual os fariseus faziam, dar o dízimo da hortelã, se você não tiver nascido de novo. Isso espantou Nicodemos. Era um novo ensinamento. Mas Jesus falou, ué, você não é mestre, não sabe disso? Ou seja, já tinha falado disso em Jeremias, em Ezequiel, já tinha profetizado que o Espírito seria derramado. Então, se é requisito básico para entrarmos no reino de Deus, nós nascemos de novo, é interessante que entendamos um pouco melhor o que é nascer de novo, o que é o novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, de acordo com Gálatas 2:20 e Efésios 2:4 e 5, outros textos também, na apostila, os irmãos podem conferir um pouco mais, é a morte da velha natureza pecaminosa. Então, aquilo que a palavra de Deus diz, morrer para Adão e nascer para Jesus. Ou, como Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Ou outros autores falam, nós crucificamos a nossa natureza pecaminosa. Então, nascer de novo inclui 2 etapas. Primeiro você morre para sua velha natureza, sua natureza mundana, pecaminosa, aquela que não quer Deus, aquela que rejeitava Deus, que corria de Deus. Lembra das aulas, das primeiras aulas? Que a Bíblia chama de natureza de Adão. É aquela que é rebelde contra Deus, que acha que por si só já consegue obter sua própria salvação. Então a gente morre para essa natureza e a gente começa uma nova natureza em Jesus. Então quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, quando nós recebemos esse batismo, né, o Espírito Santo vem morar dentro da gente na conversão, ele produz em nós essa nova natureza, tá bom? Essa nova natureza que é a natureza de Jesus Cristo. E essa nova natureza permite-nos obedecer a Deus, permite-nos entender quem Deus é. Só um detalhe, alguns creem que o batismo com o Espírito Santo vem depois, tá bom? Existem 2 correntes, umas creem que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, eu particular creio nessa também, mas outros creem que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento especial que vem depois da conversão. Então não importa qual é a sua linha de pensamento, ambos concordam que novo nascimento é como o Espírito Santo entra dentro de nós e nos faz nascer de novo, ok? Então, nascer de novo é morrer para Adão, morrer para a nossa natureza pecaminosa e nascer para Jesus. Então, olha o que Paulo fala, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então os irmãos entendem que novo nascimento é isso aqui, ó. Fui crucificado com Cristo, então a minha natureza já não vive mais em mim, ó. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo vivendo em nós? É o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo não é Cristo vivendo dentro de nós, não é Deus morando dentro de nós. Então, Cristo vive em mim. E qual é o resultado de Cristo em nós? A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa parte de fé, nós vamos falar lá no final dessa aula, tá bom? O fato é, existe uma mudança completa de natureza quando a gente se converte, ok? Essa morrer para Adão, viver para Jesus, é o que define se a gente vai fazer parte do reino de Deus ou não. Isso é muito sério. Então, quais são os efeitos? A primeira resposta, né, o primeiro efeito que a gente percebe é que a gente pode enxergar e responder ao Evangelho. Antes, lembra das aulas passadas, nós éramos inimigos de Deus. Nós não queríamos saber das verdades de Deus, nós estávamos correndo de Deus. Agora, quando nós nascemos de novo, nós morremos para o velho e nascemos para o novo, nossa natureza já quer Jesus. Então a gente já começa a enxergar o Evangelho, igual Paulo, quando Jesus aparece para ele, ele enxerga, ele fala, o que eu estou fazendo? E isso só acontece depois que nós nascemos de novo.
E aí nós podemos responder o Evangelho. Então, o novo nascimento é o que precede o nosso arrependimento. Quando a gente nasce de novo, quando Deus coloca uma nova natureza dentro de nós enxergamos o nosso pecado, nos arrependemos e cremos em Deus, demonstramos fé. O novo nascimento também nos permite amar a Deus. É impossível alguém que era inimigo de Deus amá-lo. Vocês concordam? Então, o novo nascimento, como nós morremos para aquele homem e aquela mulher que odiavam a Deus e que não queriam estar perto de Deus, nós agora já nos tornamos uma nova criatura e essa nova criatura pode amar a Deus, relacionar com Deus e abandonar o pecado, se tornar semelhante a Ele. Ok? O novo nascimento é peça fundamental na conversão. Lembre-se, irmãos, que não tem como nascer de novo e não se arrepender. Nascer de novo e não ser justificado. A salvação é aquele pacote completo, aquela flor que eu mostrei lá. Deus chama, faz nascer de novo, nós nos arrependemos, cremos nele, ele nos justifica, nos adota e nos santifica e nos leva para a glória. É tudo um pacote só, tá bom? Ou você está dentro de tudo ou você não está dentro de nada. O reino de Deus é uma coisa só. O reino de Deus não é uma parte ou outra, ok? Nós só estamos explicando as etapas lógicas que a Bíblia mostra que acontece quando Deus nos salva. Olha só o que Paulo fala. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Olha só, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Olha só que interessante, não é capaz de entendê-las. Quem não consegue entender o Evangelho? Quem não tem o Espírito. Quem não nasceu de novo, a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Então, aqueles que nascem de novo têm o Espírito Santo. E quem não tem? Não é capaz de entender o Evangelho. Então, se você pregar o Evangelho para alguém e aquela pessoa não nascer de novo, ela nunca vai entender o Evangelho. É por isso que Deus é quem atua a salvação em nós, porque quando você prega o Evangelho para alguém e Deus faz ela nascer de novo, ou seja, tira as escamas dos olhos dela, aí ela entende o Evangelho. E aí ela pode aceitar. Ok? Olha só o que Davi fala. Tenho prazer nos meus mandamentos, eu os amo. Se os irmãos acham que é possível alguém que não nasceu de novo falar isso, que ama a palavra de Deus, que ama o Senhor, é impossível. Aquele mandamento que Jesus fala, ama a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Não dá para cumprir isso se nós estivermos a nossa velha natureza. Então, para amarmos os mandamentos de Deus, para cumprirmos a vontade do Senhor, temos que ter nascido de novo. Aquele que não nasceu de novo pode até fingir, pode até estar na igreja, pode até ler a Bíblia, pode até orar. Tem muita gente que me manda o WhatsApp hoje com orações, mas que nunca nasceu de novo e nem quer saber de Deus. Então, o que não é o novo nascimento? Né? Se novo nascimento é quando a gente morre para o nosso pecado e vive para Deus, o que não é? Tem muitas pessoas que confundem as coisas. Os irmãos vão ver. Primeira coisa que novo nascimento não é frequentar a igreja e não é servir na igreja. Ok? De um grupo, exemplo, tá, irmãos? De um grupo de 100 pessoas, podem ter 20 que nasceram de novo, 80 que não nasceram de novo e as 100 estão na igreja. Se vocês pegarem a parábola do joio e do trigo, os discípulos querem saber como é que faz e Jesus fala, não tem como você distinguir. É só na hora que o ceifeiro vier, deixa crescer trigo e joio e aí depois separa. Então, frequentar a igreja, o diabo também frequenta, se ele quiser. Frequentar a igreja não é prova nenhuma de salvação. Tanto que os falsos mestres, que os apóstolos tanto falaram na Bíblia, eles estavam inseridos no meio da igreja. Lembra que eles são lobos em peles de cordeiro? Onde é que eles estão? Na igreja. Então você quer que algum parente seu sirva ao Senhor, participe do reino de Deus? Ora, não para ele ir para a igreja, ora para ele ser convertido por Deus. Ora para ele nascer de novo. Porque o novo nascimento vai dar o desejo nele de frequentar a igreja, de servir na igreja. Agora, servir na igreja não faz ele nascer de novo. Okay? Pode ser que ele ouça a mensagem do evangelho lá e lá ele se converta. Amém. Ele pode passar a vida servindo na igreja e isso não garante salvação dele. Porque salvação não é por obras. Okay? Pela fé. Novo nascimento não é ser batizado. Mesma coisa. Você pode ter 100 pessoas batizadas e só 20 delas terem nascido de novo. O batismo foi criado pelo Senhor como uma prova externa do arrependimento.
desse novo nascimento. Então, quando uma pessoa é imersa em água e ela sai da água, a Bíblia diz que é um novo homem, uma nova mulher que deve sair dali. Mas isso é uma figura do que aconteceu no seu coração. Se você não nasceu de novo e você é batizado, você apenas tomou um banho de água. Mas agora, se você nasceu de novo e você é batizado, então você está cumprindo a palavra do Senhor, que diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não é o batismo que salva, mas sim o batismo é uma prova externa daquilo que Jesus disse antes, aquele que crer. Então essa crença só vem com o novo nascimento. A gente vai ver que fé só vem com o novo nascimento. Ok? Então, o novo nascimento não é ser batizado. Novo nascimento não é aderir aos usos e costumes. Ah, tem igreja que você tem que vir, você tem que participar dos cultos todo sábado. Tem igreja que você tem que deixar um certo tipo de roupa, ou não pode ter barba, ou não tem que fazer certas práticas. Então, atender à tradição da igreja não é novo nascimento. Ok? Nós atendemos às tradições da igreja com respeito à liderança, porque a liderança entende que essas tradições são boas e produzem bons resultados. Amém. Isso é bom para aqueles que participam da igreja, mas não é prova nenhuma de novo nascimento. Ok? Jesus disse, né, todo aquele que me chama Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Então, aderir a usos e costumes é só mais ou menos essas coisas que a gente fala, frequentar a igreja e servir na igreja. A pessoa pode ter nascido de novo e por conta da nova natureza ela desejar obedecer à liderança, atender às tradições, mas não é o atender às tradições que a salva. Okay? Isso não significa ter nascido de novo. E você não pode, irmão, julgar uma pessoa só porque ela está carregando a Bíblia debaixo do braço, está usando uma roupa de um certo padrão, dizendo que aquele ali é o crente. Não, aquele ali não é o crente. O crente verdadeiro é aquele que nasceu de novo. Você pode ter o diabo vestido de uma roupa certa com a Bíblia debaixo do braço. Você pode ter aqueles lobos em pele de cordeiro, você pode ter aqueles cristãos que são falsos, ok? Nunca fale que alguém é crente porque ela está com a Bíblia debaixo do braço, está vestindo um terno, ou está participando do culto de domingo ou de uma reunião de oração. A pessoa ela é crente se ela nasceu de novo, ok? Por isso que Jesus fala muito sobre isso, por isso que Nicodemos ficou espantado. E novo nascimento não é realizar milagres e não é expulsar demônios. Quem nasceu de novo faz isso? Faz. Isso é um dom que Deus dá àqueles que nasceram de novo. Mas aqueles que não nasceram de novo falsificam esses atos. Tanto que pega lá em Mateus 7, quando Jesus fala, alguns falsos salvos virão e dirão, Senhor, em virtude não realizamos milagres, em teu nome não expulsamos demônios. Jesus diz para eles, eu nunca vos conheci. Então, existem pessoas que podem realizar milagres, expulsar demônios em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, mas nunca nasceria de novo. Pega o exemplo de Atos. Simão viu os apóstolos realizando milagres, expulsando demônios e falou, eu quero isso aí. Me dá quanto vocês querem? Para eu também ter esse dom. E Pedro falou, você está achando que você pode comprar o Espírito Santo? De forma alguma. Amém? Não entendam, que achem que ir na igreja é ruim, que ser batizado é ruim, que aderir aos costumes é ruim, que realizar milagres é ruim. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso é uma consequência, isso não é a causa. Novo nascimento é a causa. Okay? Essas atitudes boas são consequência. Então, Marcus Driscoll, como pastor americano, diz, você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, seja velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Então, como que eu posso estar em Cristo? Quando você nasce de novo, quando você se arrepende dos seus pecados, você tem fé em Deus. Amém? Novo nascimento é isso, irmãos. É o que a Bíblia chama de regeneração, ok? Agora nós vamos partir para o arrependimento e para a fé. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha só, Jesus está dizendo que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é próximo. E o que Jesus convoca as pessoas a fazerem? Arrepender e crer. Arrepender e ter fé. Então nós vamos estudar o que é esse arrependimento e o que é essa fé. Pausa o vídeo aí, faça uma leitura de Salmo 51 e Lucas 15, de 11 a 32. Eu vou esperar vocês terminarem, né?
Na verdade, eu não vou esperar, eu vou seguir, mas você pausa o vídeo, faz a leitura e volta. Bom, Salmo 51 é Davi se arrependendo, é um exemplo muito claro de arrependimento. E Lucas 15 é a parábola do filho pródigo, é um exemplo das três coisas: novo nascimento, arrependimento e fé. Tá bom? Leia com essa ótica. Vamos continuar então. Existem muitos falsos arrependimentos. Quando Jesus diz arrependam-se, hoje qualquer um fala que se arrependeu de alguma coisa. Tem gente que usa arrepender até como um sentido ruim, palavra com sentido ruim. Então nós vamos entender primeiro o que não é arrependimento e depois o que é arrependimento, ok? O que não é arrependimento? Não é relativizar a culpa. Ah, eu pequei, mas eu cresci assim, a minha infância foi uma infância difícil, eu fui abusado, eu não tive dinheiro, e por isso eu roubei, e por isso eu traí, estava difícil, estava sob pressão. Não é relativizar a culpa. Ah, você pode aceitar então que eu errei, isso significa que eu me arrependi. Ah, não, estou arrependido, realmente eu concordo que eu errei. Não, não é isso. Aceitar que errou, você apenas não mente, ok? Ah, então eu se arrepender, sentir remorso? Não, Judas sentiu remorso, mas ele se matou, porque ele não se arrependeu. Sentir remorso é apenas um peso que você sente por ter errado. Tem pessoas que passam anos em remorso, mas nunca se arrependem. Okay? O remorso produz uma tristeza, mas não produz resultado bom nenhum. Okay? O remorso não é bíblico. Ah, eu posso então confessar. Olha, confesso que eu errei. Bom, tem gente que confessa que traiu e continua com o desejo de trair. Tem gente que confessa que roubou e continua roubando. Isso não é arrependimento. Mesmo que a confissão na Bíblia seja arrepender e confessar, amém, está certo. Confessar é uma bênção. Aceitar que errou é uma bênção. Ficar triste tudo bem. Mas isso não é arrependimento. Ah, é pagar pelo erro. Eu roubei, então eu vou restituir. Amém. Isso é bíblico, você restituir. Mas isso também não é arrependimento. Isso segue o arrependimento. O que é arrependimento, de acordo com a palavra de Deus? O arrependimento é a decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa é levada por Deus a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo abandoná-lo. Arrependimento é algo muito profundo. É algo muito sério, onde quando a pessoa nasce de novo, Deus mostra para ela a realidade, ela enxerga o seu pecado, vê a condição miserável em que ela se passa, em que ela sente, e ela diz, não quero mais essa vida, eu quero romper com essa vida, eu não quero mais viver dessa forma, e ela decide abandonar as práticas de pecado dela. Entende? Então existe primeiro um reconhecimento de pecado, existe uma tristeza pelo pecado e existe uma decisão de abandonar o pecado. É por isso que o arrependimento, na Bíblia também é chamado de conversão. Conversão, você sai e vira 180 graus. Vou fazer uma conversão, vou mudar para lá. Então, quando aquela mulher é pega em adultério, Jesus perdoa ela e diz, então não peques mais. Então Jesus está querendo mostrar para aquela mulher que ela precisa se arrepender. Se arrepender, então, não é apenas entender que errou. Se arrepender é uma decisão de mudança e é um entendimento de como que aquele pecado fere o caráter de Deus. Lembra do filho pródigo? O que o filho pródigo, no primeiro momento que ele teve, ele caiu em si, ele falou, o que eu estou fazendo? Na casa de meu pai eu tinha tanta coisa boa. Então, o pai, na parábola, é Deus, né? Eu vou voltar e vou ter com meu pai, pedir perdão para ele e falar que eu quero apenas ser servo, nem quero ser mais filho. Então o que o filho pródigo teve? Esse entendimento que ele teve não foi do nada. Ele estava lá comendo o farelo de porco. O que fez cair a ficha dele? Se cair a ficha, é o novo nascimento. Se ele não tivesse nascido de novo, ele não teria como. Então agora estou falando na perspectiva do pecador. Tá? E aí, quando ele vai, ele reconhece o que ele fez errado, ele chega e fala, pai, pequei contra ti. Isso é o arrependimento. É ele reconhecer o erro dele, ele abandonar as práticas e voltar para ter com Deus. E aí ele tem fé, ele crê que se ele voltar, o pai vai recebê-lo de volta. Entendeu? Novo nascimento, arrependimento e fé. Quando Davi, ele reconhece o pecado dele, a traição com Batseba, o profeta Natan confronta ele reconhece o seu erro, ele fala, pequei contra ti e contra ti somente. Olha só,
Dá uma lida lá em Salmo 51. 51, 3 e 4, ele fala: Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Então, vocês percebem que Davi reconhece que Deus é justo por condená-lo, reconhece que ele é pecador, ele merece a morte, mas ele pede a Deus perdão. Isso é arrependimento. Okay? Essa é a resposta que Deus quer de nós para que sejamos salvos. E aí, a gente só se arrepende, a gente só reconhece o nosso erro? Não, a gente também crê que o Pai pode nos receber de volta, Ele vai nos receber de volta se assim nós voltarmos para Ele. Então, nós nascemos de novo, novo nascimento possibilita que a gente enxergue o nosso pecado, enxergando o nosso pecado, nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, nós vamos até Deus, porque você pode se arrepender e você vai fazer o quê? Não vou mais pecar. Vou para onde? Vou para Deus. E por que eu vou para Deus? Porque eu creio que Ele vai me receber de volta e eu creio que Ele pode me salvar e mudar a minha vida. Então, a fé que salva, a fé salvífica, é depender totalmente de Cristo para obter salvação. Não é acreditar que Deus existe. Lembra que a gente já falou isso em aulas passadas. Os demônios também creem que Deus existe. E aí? Mas os demônios não dependem de Cristo para obter salvação, porque eles não se arrependem, eles não querem voltar para Cristo. Pergunta para uma pessoa na rua, você crê em Deus? Creio. Então é isso? Então se você for batizado você vai ser salvo? Não, esse creio dela é assim, eu acredito que Deus existe. Mas você depende de Cristo totalmente para sua salvação? Aí não. Eu creio que eu posso ser uma pessoa boa, também acho que não é por aí. Isso não é fé. Fé é você depender totalmente de Jesus para você ser salvo. Fé é você ter total dependência no caráter de Deus. Então perceba que as duas coisas é depender de Deus. Fé não é somente ter a certeza que Ele existe e depender totalmente dele, confiar totalmente nele. Que é o que Adão e Eva não fizeram. Por isso que a Bíblia bate tão forte sobre depender de Deus e confiar em Deus. É você crer que se você é pecador, você errou a Deus, mas se você pedir perdão, a justiça de Jesus, o fato dele ter obedecido a Deus no seu lugar, é suficiente para te salvar. Se você crê nisso, então você demonstrou essa fé que salva. E você não pode demonstrar essa fé que salva se você não se arrepender. E você não pode se arrepender se você não tiver nascido de novo. Percebam que é uma sequência lógica, mas não cronológica. Você não pode nascer de novo e aí você se arrepende hoje, daqui a 5 anos você tem fé. Não. Tudo numa hora, um momento só. O Espírito Santo opera isso de uma vez. Deixa eu clicar aqui para voltar ao slide. Amém, irmãos? Como no final eu separei aqui o retorno do filho pródigo. Né? A gente gosta de terminar com um quadro. Foi um pintor espanhol, né? Bartolomé Murillo, que pintou. Ele pintou com traços bem europeus, né, as pessoas, mas porque ele cresceu vendo esse tipo de gente, né, mas isso não tira a realidade do quadro. Olha só o filho pródigo voltando para os braços do pai. Ele não tem nada para oferecer para o pai. Pelo contrário, ele roupas rasgadas, pobre, cabelo já cresceu de tanto tempo que ele estava longe do pai, e ele simplesmente volta ao pai, lança-se aos braços dele, e ele fala, pai, perdoa-me, perdoa-me. Instantaneamente o pai o adota de novo como filho, pega as vestes, coloca nele, bota o anel no seu dedo e dá uma festa. Essa é a salvação. Quando nós temos esse entendimento, aí nós somos salvos. E Deus nos adota como filhos. Amém, irmãos? Bom, tentei gravar essa aula de uma forma dinâmica, rápida, para que os irmãos não cochilem. Espero que os irmãos tenham gostado. Depois falam no grupo qual modelo de aula que você prefere, se é esse modelo de hoje ou de semana passada. Dúvidas, me manda no privado lá no WhatsApp. Se tiver algum questionário, eu vou passar para os irmãos também. Fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e até mais breve. Tchau, tchau.